Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, o seu canal dos anos 70, 80 e 90, e hoje um vídeo aí mais noventista, apesar da história da Tectoy que eu vou falar um pouco hoje, né? Na verdade não exatamente a história da Tectoy, mas sim da parceria Tectoy-Sega. Ela se passou por todos os anos 90, né? E quem foi criança, adolescente, um adulto entusiasta em videogame aí nos anos 90... com certeza lembra dessa parceria que deu super certo aí. Para começar, eu tô jogando aqui no fundo o Super Monkey Ball, game que a SEGA me forneceu para eu apresentar para vocês aqui no canal. As plataformas e o link, para caso você queira saber mais informação, estão na descrição do vídeo. Então vamos lá, enquanto eu tô jogando aí, esse jogo que é bem doido, eu vou falar um pouquinho da Tectoy aí. Lembrando que, eu tô fazendo de cabeça isso daqui enquanto eu tô jogando, então as datas podem estar um pouco erradas aí, mas eu vou colocar na tela várias informações precisas. Então, a Tectoy, por exemplo, ela foi fundada em 1987, eu sei disso, foi fundada pelo Daniel Daskal, ou Daskal. Oficialmente a parceria começou em 1988, mas não como a gente lembra, de cabeça assim. A gente sempre lembra que a Tectoy lançou o Master System aqui no Brasil. Eu tive o Master System 2 com Alex Kidd na memória, lá para os anos 90, comecinho dos anos 90, 91, 92 no máximo. E eu sei que foi lançado em 89 aqui no Brasil pela Tectoy. Só que não foi aí a primeira coisa que eles fizeram, né? A SEGA mais Tectoy aqui no Brasil. E sim foi a pistola daquele desenho, daquele anime Zillion, que foi produzido pela Tatsunoko, né, criado pela Tatsunoko, parceria com a SEGA. Chegou a passar, se eu não me engano, aqui no Brasil pela Globo e pela Gazeta. Não sei se passou em outro canal também. Mas eu lembro muito de ter visto essa pistola do Zillion aparecendo por aí. Tanto é que quando eu peguei uma Master System, eu lembro de conversar com um vizinho meu que tinha essa pistola do Zillion para ver se funcionava no videogame, mas não era a mesma coisa. Era uma coisa completamente diferente, apesar de visualmente terem sido inspiradas, né? Mas o Master System chegou aqui no Brasil, bizonhamente, em 1989, né? Muito tardio pra gente, sendo que o Master System, ele é muito mais velho do que isso. O Master System, se eu não me engano, quando chegou no Brasil, lá no Japão ele já tinha sido descontinuado, ele já não era mais fabricado no Japão, até porque o Mega Drive já existia, né? Então, o Master System, se não me engano, chegou muito tarde aqui no Brasil. Então, a gente, na verdade, estava vendo um lançamento aqui no Brasil. Tivemos essa sensação de novidade, mas muito porque demorou muito tempo para chegar coisas bacanas. A gente estava com a Atari ainda firme e forte aqui no Brasil, quando o Master System foi lançado. E o Master System fez muito sucesso aqui no Brasil. Eu lembro que teve muita campanha, eu lembro de comercial, eu lembro de programas. E aí, no ano depois... em 1990 chegou oficialmente o Mega Drive aqui no Brasil. E quando o Mega Drive chegou aqui no Brasil, o negócio assim tomou proporções gigantescas, porque a gente tinha programa nos intervalos lá da Globo, se eu não me engano da Sessão Aventura ou Sessão de Aventura, eu vou colocar o nome certo aqui do programa, porque eu lembro de assistir esses programas para ver as dicas e outras coisas. E tinha lá o programa de TV, eu lembro que tinha o Clube da SEGA aqui no Brasil, que foi coisa da Tectoy. Teve também a Hotline, que a gente podia ligar para pedir dicas e saber de coisas sobre a SEGA, sobre produtos SEGAs, né? SEGA Tectoy. Então, o Master System e aí o Mega Drive já na sequência, na esteira, fez bastante sucesso aqui no Brasil, mas muito sucesso. O interessante é que assim, saiu num ano o Master System, um ano depois já saiu o Mega Drive, então meio que o Master System tinha uma faixa, era um público-alvo específico, que era a galera com um poder aquisitivo menor, enquanto o Mega Drive ele era mais caro. Então meio que todo mundo, todos os pais aí, quando foi comprar videogame, ou compravam um Famiclone ou um Master System, né, quando na verdade a gente queria ver um Super Nintendo ou um Mega Drive, acontecia muito isso. Mas em 93, né, eu sei que chegou aqui no Brasil pela Playtronic o Super Nintendo, né, e o Nintendinho, então aí o negócio começou a ficar mais sério e a briga aqui dentro do mercado foi bem acirrada aqui no Brasil. Tanto que a galera fala muito dessa guerra de consoles Xbox, PlayStation, só diz isso quem não viveu os anos 90 tretando com o amiguinho por causa de Mario e Sonic,
eu tive os dois consoles, então, não no mesmo momento, mas eu tive um Super Nintendo logo no lançamento, até antes dele ter sido lançado no Brasil, e aí eu acabei trocando no meio do caminho pelo Mega Drive para poder conhecer outras coisas, né? Mas aí em 95 já foi lançado aqui no Brasil, no mesmo ano, melhor, próximo do lançamento lá do Japão, o Sega Saturn. Que a gente fala Sega Saturno, mas é Sega Saturn. Só que o Sega Saturn ele foi lançado aqui no Brasil, eu lembro disso, algo em torno de R$900. Era muito dinheiro. E quando ele foi lançado, o PlayStation 1, ele já meio que tava rolando por aí, sabe? E lá fora, quando o Saturno saiu, o PlayStation 1 já tava batendo nele, mas batia nele feio, porque o PlayStation 1 custava muito mais barato lá fora. E quando veio pro Brasil, as lojas oficiais queriam vender o PlayStation muito caro, e aí a gente acabava comprando por importação daquele jeito, né? Vinda direto do Paraguai. E eu, por exemplo, tive um PlayStation já em 95, 96. Eu lembro que quase não tinha título para poder comprar, era pouquíssimos jogos piratas que tinha no mercado, né? E aí o Saturno era muito difícil achar coisa, era tudo muito caro porque era coisa original. Então, até chegar a pirataria do Saturno para poder aqui no Brasil a gente pensar em Saturno, demorou muito. E aí o Saturno acabou apanhando bonito aqui no Brasil. Foram poucas pessoas que tiveram Saturno. Eu particularmente no meu bairro onde eu cresci, que sempre foi um local onde tinha muita gente, a gente podia trocar muito jogo. A gente, na época do Super Nintendo e do Mega Drive, a gente emprestava fita direto e sempre tinha jogo, sempre tinha uma galera nova que pegou um videogame, que pegou o jogo novo e não sei o que, a gente jogava. Mas na época do PlayStation 1, ou era PlayStation ou você tava lascado. Porque o Saturno não fez sucesso, só tinha 2 pessoas que tinham Saturno na minha vila inteira. Uma por teimosia e a outra porque o Saturno, na verdade, deles era japonês, né? Os pais deles os pais moravam no Japão e os filhos moravam aqui no Brasil com a avó, enquanto os pais estavam trabalhando lá. E meio que eles mandavam as coisas para os meninos. Então eles tinham coisa antes do lançamento. Mas aí a Tectoy acabou tendo alguns problemas financeiros, né? Ela foi acumulando dívidas aí no final dos anos de 97 e tal. E a última cartada dela aí junto dessa parceria com a Sega foi o Dreamcast. Curiosamente, o Dreamcast também é a última cartada de consoles da Sega, porque ele também fracassou mundialmente, não foi só aqui no Brasil. Apesar do Dreamcast ele ser muito amado aqui no Brasil, ele é um console que vendeu muito pouco. Foi muito pontual as vendas dele, mas bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque a Tectoy teve que fazer muita promoção, vender muito fácil esses consoles. Então o Dreamcast acabou sendo um console que barateou muito rápido. Até porque a pirataria avançou tão rápido que a galera se interessava em jogar coisa nele. E ele também era o primeiro console que dava para jogar online. Poucas pessoas teve a possibilidade, né, de jogar online. Eu joguei Marvel's Capcom 2 online. E era horrível. Eu lembro até hoje que a gente jogou muito pouco, eu e meu primo, porque era muito cansativo fazer o esquema de conectar ele na internet e tudo mais. Mas foi um momento muito interessante que a Tectoy trouxe coisas que até então a gente ficava esperando acontecer. E a parceria da Playtronic e Gradiente, Nintendo, só aconteceu porque a Nintendo viu que a Sega e a Tectoy aqui no Brasil estavam dando certo. Então foi bom pro mercado. Ao mesmo tempo, depois quando a pirataria chegou, acabou destruindo tudo que foi construído aí pela Tectoy ao longo dos anos. E mais recentemente essa parceria voltou. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017, o Mega Drive ele foi relançado aqui no Brasil. Uma versão boa do console foi lançada aqui no Brasil. Inclusive, se você comprasse na pré-venda, você podia pedir para gravar o nome no console. E ele era um console que entrava cartucho, então, e ele tinha uma entrada SD para você colocar jogos por emulação. Então ele foi um console muito bacana que eles trouxeram de volta. Eles tentaram ali depois fazer mais algumas coisas, trazer alguns consoles entre ali o período do Dreamcast e esse Mega Drive bom. Eles tentaram trazer outras coisas, mas não foi tão interessante assim. Aqueles Mega Master System portátil, Mega Drive portátil, Mega Drive por emulação. Eles não eram fabricados efetivamente aqui no Brasil, e aí não tinha uma qualidade tão boa. Era um negócio que servia para você se divertir um pouco e tal, mas você ouvia que não era aquele som bom, que a qualidade não era boa.
E isso acabou dando muita mancada com a Tectoy, mas aquele Mega Drive de 2017 foi muito bom. Bom, eu queria que você dissesse pra mim aí nos comentários o que você achou dessa parceria, né? Se você lembra dessa parceria Tectoy-Sega aqui no Brasil. Se teve os consoles da Tectoy ou se foi de outro. Eu sei que o meu Master System 2 era Tectoy, mas o meu Mega Drive não era. Porque o meu Mega Drive eu já peguei trocando com um amigo meu e tal, e era Mega Drive japonês. Eu não tive Saturno, e o Dreamcast que era do meu primo, e ele era Tectoy. Então, bem alternado, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre Tectoy e Sega aqui no Brasil. Esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Coisa de Velho. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!